Ora, viva, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo se nos estão a ouvir em direto ou se estão a ver uma gravação. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma ação da quinta Global Stop Cyberbullying Telesummit. A Telesummit é um conjunto de webinars, ao fim e ao cabo, que tem lugar durante o mês de outubro. O mês de outubro é o mês da cibersegurança, mas é também o mês da prevenção e do combate ao bullying, e nós resolvemos juntar as duas coisas e organizar este evento que tem lugar ao longo de todo o mês de outubro, durante todos os dias úteis, das 21h30 às 23 horas, temos uma sessão com um convidado, ou mais, neste caso hoje até mais do que um convidado, a falar sobre um tópico específico relacionado com o bullying e com o cyberbullying. Procuramos trazer convidados também de outros países, para ficarmos com uma perspectiva mais, tanto quanto possível, global da temática. Tentamos também ter representantes de todos os continentes, o que nem sempre é possível. Este ano falhou-nos a Oceania, tentámos, mas não conseguimos. E a ideia é trazer investigação, programas, pessoas que trabalham nesta área, para, ao fim e ao cabo, nos dar informação, sensibilizar-nos e educar-nos para nos ajudar a identificar, prevenir, intervir e combater o bullying e o cyberbullying. Fazer uma breve referência aos nossos patrocinadores que tornam isto possível, a Google e a Associação DNS.pt, que há 3 anos a esta parte têm vindo a ser os nossos patrocinadores. Agradecer também o apoio que o projeto Agarrados à Net nos dá também para tornar isto possível. Este já se começa a ser repetitivo, mas há sempre gente nova a acompanhar estas coisas. O meu nome é Tito de Moraes, para a eventualidade de ainda não saberem. Faro-los a partir de Rio Tinto, nos arredores do Porto. Para os estrangeiros, normalmente, quando são estrangeiros, em inglês dizemos a segunda maior cidade de Portugal, porque eles às vezes podem não saber, e também a terra do vinho do Porto. Mas deixem-me só apresentar-me um bocadinho melhor. Em 2003 fundei o projeto Miúdos Seguros na Net para ajudar as famílias, as escolas e as comunidades a promoverem a segurança online das crianças e dos jovens. E tenho feito desde então. Em 2016, juntamente com a Sónia Seixas, que está aqui assim comigo, e com o nosso colega também Luís Fernandes, escrevemos um livro que é Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Desde essa altura o meu trabalho incidiu muito sobre essa temática, e desde 2021 trabalho com a Cristiane Miranda no âmbito de um projeto que se chama Agarrados à Net, mas sobre isso ela irá explicar-vos e dizer-vos um bocadinho mais. Não é, Cristiane? Sim, senhora, olá, então, sejam todos muito bem-vindos aqui a esta nossa sessão. Meu nome é Cristiano Miranda, estou-vos a falar de Barcelos, que é um pouquinho mais a norte de Portugal, é uma cidade mais pequenina, mas também igualmente bonita, muito gira para visitarem, estejam à vontade. Sou coach, criadora do projeto Teen on Top Coaching para jovens e co-criadora, como o Tito aqui disse, do projeto Agarrados à Net, que tem como missão ajudar os pais e os educadores a gerirem melhor o tempo que os seus filhos passam atrás de um ecrã. É um projeto que visa a promoção do bem-estar digital de crianças, jovens, mas também dos adultos, que nós também precisamos, ok? E trabalhamos em 7 temáticas específicas, desde a prevenção do uso excessivo ou problemático dos ecrãs e da tecnologia em si, prevenção e combate ao bullying e ao cyberbullying, redução dos impactos negativos das redes sociais na imagem corporal, a prevenção da violência sexual baseada em imagens, desde o grooming à partilha não consentida de conteúdos íntimos, também passando pela coação e a extorsão sexual online, a prevenção dos desafios virais perigosos e a redução dos impactos negativos da pegada digital que todos nós vamos deixando aqui neste mundo digital, não é? Transversalmente a todas estas temáticas, promovemos a parentalidade digital positiva. Só que hoje estamos aqui precisamente no âmbito da prevenção e do combate ao cyberbullying, e antes de passarmos aqui às nossas convidadas de hoje, vou passar aqui a palavra também à nossa colega Sónia Seixas. Sónia. Obrigada. Vamos pedindo as nossas apresentações. O meu nome é Sónia Seixas, sou psicóloga, sou professora no ensino superior e falo-vos de Santarém. Portanto, comecei também a minha investigação na área do bullying em 2001, meu Deus, há 20 e tal anos. E depois, em decorrência do meu doutoramento nesta área, conheci de facto os meus 2 colegas, o Tito e o Luís, com quem viemos a publicar o nosso primeiro livro e outros também em seguida, e pronto, e temos feito formação e dinamizo desde a primeira edição este Stop Cyberbullying Telesummit, que é sempre um gosto
pela riqueza dos oradores que temos tido dos vários pontos do mundo e das várias profissões também e áreas de interesse e de intervenção. E, portanto, queria também começar por agradecer às nossas duas oradoras de hoje e se calhar passava a palavra ao Tito para as poder apresentar. É isso, e para a sessão de hoje trouxemos duas jornalistas, a Catarina Marques, jornalista da SIC, e a Daniela Espírito Santo, jornalista da Renascença, portanto, uma de televisão e uma de rádio. Ainda tentámos uma de imprensa também para ter as diversas perspectivas, mas não conseguimos. E dizia eu, convidámos para virem falar connosco sobre o papel dos meios de comunicação social na forma como apresentam ou selecionam a informação que vinculam no domínio do bullying e do cyberbullying, e também como é que a comunicação social pode ajudar a tornar visível um fenómeno que muitas vezes é invisível, não é? Dar visibilidade a este tipo de situações. E obrigado às duas por terem tirado do seu tempo para estarem aqui assim hoje connosco. Obrigada a nós. Obrigada a nós, exato. Em vez de nós estamos aqui a fazer as vossas apresentações e para ler aqui o vosso resumo biográfico, podem nos dizer um bocadinho o que é que são e o que é que fazem especificamente? Já percebemos que são jornalistas, mas falarem um bocadinho de vocês. Catarina, podemos começar por ti? Pode ser. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência e se de alguma forma puder contribuir para o esclarecimento sobre este tema do bullying e do cyberbullying, ótimo. Eu trabalho na SIC, como já referiram, sou jornalista, trabalho sobretudo em temas de reportagem alargada, que felizmente tenho tido a oportunidade de poder ir propondo os temas e selecionando os temas dentro daquilo que eu sinto que são preocupações que são abrangentes, são uma série de pessoas e que muitas vezes me tocam a mim também, e portanto foco muito em temas da área social, da área da educação, da área da saúde, e portanto o meu trabalho passa muito por estar no terreno, de procurar casos, de dar a conhecer situações que são emblemáticas daquilo que nós queremos falar e depois procurar especialistas que possam esclarecer estes temas, e foi no âmbito desse trabalho que cheguei ao vosso contacto, que são sempre vozes muito válidas nesta matéria, muito credíveis e que permitem esclarecer situações muitas vezes complicadas, que importa ter alguém que esteja devidamente documentado sobre a matéria e que comunique bem sobre isso. E nessa área a televisão tem essa valência, não é? Na imprensa não se tem tanto essa necessidade de ter alguém que comunique com facilidade. Na televisão isso acontece, é importante que a pessoa fale bem, que se expresse bem, que é felizmente o vosso caso, portanto já nos cruzámos em alguns trabalhos, por isso, por essas várias razões. Portanto, o meu trabalho é muito de investigação por um lado, de análise de temas e depois de os trabalhar neste formato de reportagem mais alargada. De vez em quando também tenho que fazer o trabalho do jornal diário, do dia a dia, e aí temos uma forma de trabalho muito diferente. É um trabalho para uma peça, como nós chamamos, de uma pequena reportagem muito rápida, de cerca de 2 minutos. Eu identifico-me bastante mais com este formato alargado, que permite fugir um bocadinho da espuma dos dias e ir mais ao fundo das questões e torná-las mais bem esclarecidas do que aquilo que é possível dentro do formato do jornal diário, que também é válido, naturalmente, mas eu claramente gosto mais deste formato. Portanto, para me dar a conhecer, tirei o curso de Ciências da Comunicação na Universidade Nova, depois tirei algumas formações no Senjor, entrei na SIC, passei por diversos departamentos, passei pelos canais temáticos, estive ligada a vários programas, mas claramente a reportagem é aquele onde eu me sinto melhor e, portanto, é neste que eu me encontro, felizmente, e é um privilégio podermos fazer aquilo que gostamos. E se dentro daquilo que gostamos podemos contribuir de alguma forma para algum benefício para a sociedade, é isso que me dá maior prazer. Sem dúvida, Catarina. Obrigada. Daniela, queres falar um bocadinho de ti agora?
Olá, Daniela, Espírito Santo, falo-vos de Vila Nova de Gaia, também aqui a norte. Tenho 36 anos, sou jornalista há mais de uma década, já passei pelo JPN, já passei pelo JN, já passei pelo Correio da Manhã e agora estou há 5 anos na Renascença. Tenho uma dicotomia em mim, costumo dizer que tenho 2 chapéus, porque sou jornalista e sou gestora de redes sociais da Renascença também, ou coordenadora de redes, como agora se costuma dizer. E nesse sentido, esta temática é uma temática que me diz muito, porque é uma temática que normalmente abordo com alguma regularidade, sempre que posso, né? Sempre que me dão alguma liberdadezinha, 5 minutinhos de tempo para fazer reportagem, porque o online, eu trabalho mais para o online do que propriamente para a rádio, mas mesmo na rádio a velocidade é vertiginosa, não é? Nem sempre temos tempo para aprofundar temas, mas quando tenho, normalmente são relacionados com redes sociais, tecnologia, porque é a minha área, e nesse aspecto já falei algumas vezes convosco, inclusive, sobre bullying, ciberbullying, sobre os problemas que as crianças e nós também, adultos, enfrentamos nas redes sociais, e por isso é com grande alegria que cá estou, porque acho que é um tema super importante e se puder de alguma forma contribuir, não que falar, responder a perguntas seja a minha, a minha área, mais ou menos ao contrário, não é? Normalmente, mas no que eu puder ajudar, cá estou. É sempre bom inverter os papéis e, portanto, De vez em quando, só que é um bocadinho complicado. Esqueci-me de dizer, formei-me na Universidade do Porto em 2009, penso eu, e já dei aulas de redes sociais, de social media, normalmente de estratégia, mas sempre focado no jornalismo. Portanto, estão nas E pronto, áreas. acho que é isso. Pronto, o nosso intuito era precisamente aprofundar um pouco da vossa experiência nesta temática e, portanto, eu se calhar começaríamos por vos perguntar se já tiveram algum contacto. Sim. Sónia, deixa-me só acrescentar 2 coisas, que a humildade com quem a gente está a falar, depois as pessoas não dizem isso, que são jornalistas premiadas, não é? Isso é fundamental. São 2 trabalhos com que nós colaboramos recentemente, não é? A Catarina fez uma reportagem especial SIC sobre o tema do bullying, não é? Na qual nós colaboramos e que recebeu vários prémios. E a Daniela também fez uma reportagem sobre os bastidores do TikTok, com o qual também colaboramos, e que também recebeu diversos prémios. Isso atesta também e justifica um pouco porque é que nós as convidamos. São jornalistas que têm trabalhos, créditos firmados como jornalista e cobrindo temas sociais por um lado e temas também ligados à tecnologia por outro. Portanto, muito obrigado por terem aceito este nosso desafio de serem hoje vocês a responder às perguntas. Essa é a nossa vingançazinha. Queria só deixar aqui uma nota, obrigada desde já, que pronto, os trabalhos em televisão são sempre um trabalho de equipa, portanto o resultado do trabalho depende do editor de imagem, do repórter de imagem, de quem faz o grafismo, de toda a equipa, e depois também o resultado depende muito dos intervenientes que temos na reportagem, portanto essas distinções também passam muito pela vossa presença na reportagem, que é muito válida, portanto muito obrigada também. O mérito é vosso. Não, e no seguimento exatamente disto que o Tito nos trouxe, destas informações muito, muito pertinentes, nomeadamente para quem nos está a ouvir, era exatamente nesse seguimento, tendo por base a vossa experiência. Gostaríamos de começar por vos perguntar que contacto tiveram nas vossas profissões com os incidentes de cyberbullying, que reportagens realizaram neste domínio, quais as dificuldades com que se confrontaram nessa realização e também depois que tipo de cuidado é que vocês consideram que se deve ter na transmissão deste tipo de notícias, porque são notícias que são delicadas, não é? E não só por causa das repercussões, mas acima de tudo pelas próprias características de alguns destes incidentes. E portanto gostaria se calhar começávamos pela Catarina e depois pela Daniela, seguindo assim, ou então como é que querem, mas podemos começar Está ótimo, está ótimo. Renascença.
Bom, Não, está ótimo. Começa tu. do bullying e do cyberbullying, o que me levou a trabalhar este tema teve a ver com casos que me foram chegando de situações, por um lado, que às vezes eram denunciadas por envio de e-mail de espectadores para a SIC, dando a conhecer situações complicadas. Muitas vezes eram as mães que denunciavam esses casos em relação a situações que os filhos passavam. E, por outro lado, eu tenho filhos em idade escolar e, portanto, é quase inevitável confrontar-nos com situações dessas. Felizmente, não tocavam propriamente de forma direta os meus filhos, mas de forma indireta tocava, porque tinha a ver com colegas deles que passavam por essas situações. E quer através de testemunhos que me chegavam, quer através dessa experiência que eu tive, foi perceptível as consequências muito pesadas que podem resultar de situações de bullying, desde casos de depressão, de anorexia, de bulimia, e portanto achei que era importante esclarecer pais, escolas e professores sobre esta realidade, porque aquilo que depois, no decorrer da reportagem, me fui apercebendo, vai corroborar aquilo que era a minha percepção, que era um bocadinho as escolas que atiravam o problema para baixo do tapete, porque isto não acontece connosco, era porque era com os telemóveis e eles faziam essas agressões verbais ou através de mensagens fora da escola e, portanto, não tinha a ver com a escola. Descartavam um bocado para os pais, porque os pais é que têm a responsabilidade de educar as crianças e não é a escola que tem que lhes dar formação e um outro tipo de educação a nível de cultura e não tanto de educação que seria aquela que os pais deveriam dar, e portanto senti um bocadinho de empurrar de responsabilidade de um lado para o outro e se calhar talvez não tanto por muitas vezes as escolas não quererem, mas talvez por uma falta de esclarecimento sobre como é que se resolve este problema e até que ponto é que é a responsabilidade nossa ou dos outros resolver este problema. E esta desresponsabilização de algumas escolas, também não é de todas, não é? Mas de algumas escolas, sentiu-se depois, quando fui para o terreno e procurei contactar com diretores de escolas, com professores que dessem o seu testemunho sobre casos de bullying nessa escola. Muitos não quiseram dar entrevista e muitas vezes o argumento era isso é absolutamente irrelevante nesta escola, praticamente não existe, ou é sanado muito depressa, portanto não se justifica estarmos a falar. Portanto, sentia essa dificuldade em conseguir testemunhos por parte das escolas, de algumas, reforço. Depois, neste tipo de reportagem, que é uma reportagem com cerca de 30 minutos, mais ou menos 25, precisamos, para passar a mensagem, aliás, em qualquer trabalho, mas em reportagens maiores mais ainda, precisamos de casos concretos, para que as pessoas se sintam identificadas, porque não chega de todo apresentar as estatísticas e o número de crianças que são vítimas de bullying em Portugal, porque esses dados muitas vezes saem e fala-se muitas vezes de 1 em cada 3 crianças é vítima de bullying ou cyberbullying, mas são números. Quando se conhecem casos concretos e as consequências diretas na vida, quer da criança, quer da família, não é? Pais, irmãos, depois não é só o aluno, ou não tem que ser aluno, muitas vezes é associado às escolas, que está a sofrer aquela situação, toda a família fica envolvida. Isso começa a fazer entender até que ponto é que o bullying de facto afeta socialmente famílias, comunidades escolares e mais alargadas também. Pois aí, tendo em conta que se trata de crianças, temos que ter aqui o cuidado de preservar a imagem. Por vezes, parte até do nosso lado, essa sensibilização para que um caso de bullying que é denunciado não gere ainda uma consequência mais pesada, porque os colegas veem que há aquela criança que está a denunciar. Portanto, procuramos
preservar nesse sentido. Depois há situações em que é também outro desafio. Há pais e filhos que já viveram situações de bullying e que felizmente as ultrapassaram e querem esquecer o assunto, portanto não querem ser voz para se lembrarem de alguma coisa que os fez sofrer. Ou noutras situações, há uma vontade que ultrapassa essa dificuldade de querer mostrar aquilo que se viveu ou que se está a viver ainda, para alertar para que ou essa situação pare e que outras também não venham a acontecer. E, portanto, esse é muitas vezes o motivo porque as pessoas se disponibilizam para dar o seu testemunho, e ainda bem. Nós sabemos que estamos a tocar em pontos frágeis e que é difícil no trabalho também das perguntas e como é que fazemos a abordagem, temos que ter alguma sensibilidade nesse enquadramento, não é? Que são temas difíceis de serem abordados, que geram emoções fortes, quer dos filhos, quer dos pais. E o outro lado é esse ainda é mais difícil, que é chegar aos, vou pôr entre aspas, agressores. Porque os agressores muitas vezes também são vítimas, mas aquilo que passa é muitas vezes o lado das vítimas, e entende-se, não é, que causam um sofrimento grande, mas os agressores têm muitas vezes por trás uma história grande de violência, abusos, quer seja de violência doméstica, agressões por parte também de colegas que foram ultrapassadas porque eles se tornaram agressores para deixarem de ser vítimas, e essa é a dificuldade maior, é dar a conhecer o agressor com o testemunho do próprio agressor, não é? Porque naturalmente que ele não quer dar a cara, e bem, na cara no sentido de dar o seu testemunho, porque nestes casos naturalmente que nós preservamos a identidade deles, ocultamos o rosto, distorcemos a voz. É muito difícil chegar aos agressores, não só porque eles muitas vezes não admitem que são agressores, outras vezes porque não querem falar sobre isso. E depois há um outro ponto também que foi interessante abordar também com o psicólogo Luís Fernandes, que também colaborou nesta reportagem, que é o facto de que os pais, e nós queríamos falar também com pais de agressores, os pais muitas vezes nem fazem ideia que os filhos são agressores. E quando se apercebem disso, há um sentimento enorme de vergonha, porque isso acho que foi dos pontos que me pareceu mais interessante de poder abordar na reportagem. Os pais sentem-se envergonhados por terem um filho agressor quando não foi essa a educação que lhes foi dada em casa. E aquilo que foi importante esclarecer é que há ali uma idade que o valor que os jovens dão ao apreço por parte dos colegas ultrapassa quase que os ensinamentos que lhe dão em casa. E, portanto, não invalida que foram educados com regras muito válidas, mas depois na escola, se querem ser bem-sucedidos, se querem ser os alunos mais com maior enfim, boa imagem na escola, juntam-se se calhar aos teóricos fortes, que são os que estão mais na boa onda dentro da escola e acabam por ter atitudes que não são aquelas que correspondem à educação que tiveram. Pronto, mas digamos que as dificuldades maiores foram estas, foi chegar à fala com alguns pais, chegar à fala com alguns professores e direções de escolas, por esta dificuldade de muitas vezes se esconder casos de bullying, porque as escolas querem passar a imagem de que nesta escola está tudo bem, e depois, como a outra escola ao lado esconde os números, não vai ser aquela que vai revelá-los, porque parece que uma corre tudo muito bem e noutra corre tudo muito mal. No meio deste enquadramento, há um desafio extra que, quando vamos um bocadinho mais no outro patamar, nós falámos com a subdiretora da Direção-Geral de Educação, que também nos transmitia uma imagem de que tem uma série, e é verdade que há uma série de projetos a decorrer de luta contra o bullying, ou de prevenção do bullying e cyberbullying,
e que os números de bullying têm vindo a diminuir. Pronto, isto lá está. A valência de uma reportagem maior permite escavar um bocadinho mais e perceber que números são estes e porque é que, de um lado, temos estudos que a nível europeu, que integram também análise no terreno de Portugal, que mostram que há um crescimento do bullying, que também deriva das novas formas de se poder praticar o bullying através das redes sociais, da internet, e há números oficiais que dizem que há uma diminuição do bullying. Aquilo que concluímos, e com a vossa ajuda também, o vosso contributo, porque eu deparei-me, quando comecei a analisar, que havia uma contradição entre os números, e foi com a vossa colaboração que foi possível perceber que os dados que são entregues à Direção-Geral de Educação são de uma plataforma da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, em que são os diretores das escolas que assinalam os casos de bullying que existem. E, portanto, muitos não assinalam, que desvalorizam. Enquanto que os estudos que são feitos com inquérito direto aos alunos dão outros dados que mostram um crescimento do bullying. E por isso, nessa reportagem em concreto, que foi a última realizada sobre este tema, foi possível colocar as duas tabelas e analisar e perceber que, ok, afinal estes dados oficiais têm esta leitura. É preciso perceber porque é que se considera que estão a diminuir nos casos, quando na realidade, falando diretamente com os alunos que são afetados por este problema, se verifica um aumento nos casos de bullying. Portanto, não vale a pena tapar o sol com a peneira, o melhor é trabalhar com a realidade, porque não é por dizer que não existe bullying que ele deixa de acontecer. Portanto, vamos lá procurar pôr as cartas todas em cima da mesa, não é? Foi o que nós procuramos fazer com a reportagem. Esta é a realidade, falta um diagnóstico, como o Tito muitas vezes realçou. Não se pode tratar uma doença se não sabemos quais é que são os sintomas dessa doença, ou em que situação é que ela está, como é que os doentes sofrem com essa doença, neste caso, como é que os alunos sofrem com o bullying, e só tendo um panorama claro da realidade do país é possível tratá-lo. Pronto, e foi depois, a partir daí, conseguimos felizmente ter uma série de casos muito válidos que permitiram dar a perceber a realidade de quem agride e a realidade de quem é agredido. Conseguimos um aluno que já estava num processo de recuperação, mas que ainda se identificava como sendo agressor, ele reconhecia que ainda era agressor, e explicou as razões porque o levaram a ser agressor, que tinha a ver com que tinha dificuldades de aprendizagem e os pais não tinham capacidade para entender as dificuldades dele, achavam que ele era preguiçoso e castigavam-no. Ele saía de casa já com uma tareia, que era como ele explicava, ia para a escola, batia nos colegas, era gozado pelos colegas também, começou a ser mais agressivo para que não gozassem com ele. Enfim, isto é muitas vezes uma história que é uma réplica de muitos outros agressores. Foi difícil chegar a esse testemunho, mas foi muito válido para poder esclarecer o tema. Bem, Catarina, obrigada pelo contributo. Naturalmente, as reportagens são diferentes em contexto de televisão e de rádio, mas também gostaria de saber, Daniela, da sua experiência, se já realizou reportagens neste domínio, que dificuldades confrontou, que cuidados considera que devem ser também acautelados na transmissão destas notícias. Eu acho que o contributo que eu posso dar aqui é noutra valência, ou seja, não diretamente com... Nunca falei diretamente com alvos de bullying ou bullies, não é? Mas falei sobre as consequências disso, especialmente online. Assim, a reportagem onde mais peguei no assunto foi uma reportagem, lá está, já falamos sobre ela aqui, aliás, o Tito já falou sobre ela aqui, foi sobre os bastidores do TikTok, em que falei com um moderador de conteúdos sobre o anonimato, que me contou as coisas escabrosas que vê todos os dias, que tem que moderar
dias naquela rede social, com um enfoque particular nas crianças, porque é uma rede social maioritariamente jovem, não é? Hoje em dia, se calhar, já não é tanto assim, houve uma evolução, não é? Mas na altura da reportagem fazia ainda mais sentido, não é? Agora andamos todos no TikTok, mas na altura era mesmo uma coisa de miúdos, digamos assim. O enfoque da reportagem foi mais tentar perceber o que é que os nossos miúdos andam a ver nas redes sociais. E nesse aspecto houve muito bullying também perpetrado e partilhado no TikTok. O moderador de conteúdo, falando agora um bocado mais da parte de o que é que nós podemos fazer para, que cuidados é que podemos ter para falar desta realidade enquanto meio de comunicação. Por exemplo, eu tive uma conversa longa, muito longa, com a minha fonte, com o meu moderador de conteúdos, e ele deu-me exemplos muito gráficos de coisas que via todos os dias, e eu tive que fazer essa filtragem. A filtragem não foi feita por ele, tive que fazer eu, para tentar encontrar um equilíbrio entre explicar às pessoas o que é que se passa, explicar às pessoas o que é que se passa às vezes em casa delas e elas nem sabem, não é? O que é que se passa nas escolas, o que é que se passa nos recreios, o que é que se passa no tempo livre dos jovens, aquilo que eles veem, aquilo que eles fazem, aquilo que eles veem. Acho que é importante ter exemplos, que era o que dizia a minha colega há pouco, é importante ter exemplos práticos, porque números não dizem grande coisa. Podem falar muito, mas não são, temos que humanizar os números, no fundo, não é? Tentar explicar o que é que se passa sem chocar demasiado, ou seja, não é fazer uma limpeza das coisas, somos todos adultos, mas tentar de alguma forma não violentar novamente as vítimas e pelo caminho também as pessoas que estão a ver, não é? Também não queremos vitimar ninguém. Foi esse equilíbrio que tentamos sempre, e espero eu, todos os meus colegas e todos nós tentamos fazer todos os dias, que é precisamos de dar voz a estas problemáticas, mas não de forma gratuita. Temos que encontrar aqui o equilíbrio. O equilíbrio é fonte para tudo, né? É o certo de tudo. Nessa reportagem, confesso que foi um dos maiores desafios, foi tentar encontrar esse equilíbrio, porque os exemplos eram tão chocantes e tão gráficos que uma pessoa fica sempre na dúvida, será que estou a limpar demasiado a imagem, será que estou a ser demasiado politicamente correta, será que estou a dar os exemplos certos, será que tenho que ir mais longe ou será que é de longe demais? Muitas discussões sobre isso em equipa, para decidirmos o que é que entrava, o que é que não entrava, porque lá está, muitas das imagens que estas pessoas veem são crime e envolvem crianças, e ainda pior é quando envolvem crianças, e temos que ter uma sensibilidade ainda maior. Nesse aspecto, o vosso contributo foi excepcional, conseguimos perceber que o lado dos pais também, mais que outra coisa qualquer, acho que vocês deram o lado dos pais, que também é um lado super válido de se ouvir nestas questões, e deram-nos também um bocado a ideia de, especialmente, lembro perfeitamente do Tito dizer a certa altura, calma, jovem, que aquilo que os moderadores de conteúdos veem também não é a realidade total, eles veem o pior do pior. Não vamos também assustar aqui os pais a achar, oh meu Deus, vamos já bloquear o TikTok e as redes sociais porque os meus filhos só veem coisas horríveis. Não é só isso, né? Também há coisas positivas nas redes sociais, tem que se encontrar, lá está esse equilíbrio. Parte do trabalho foi focada especificamente nas crianças, que é o que nos interessa aqui debater neste momento, e aí também tivemos um cuidado, e também a conversa com a Cristiana e com o Tito também ajudou nesse aspecto, relacionado com as questões de desafios virais. De que forma é que nós também temos que alertar os pais para o que está a acontecer, para o que as crianças estão a fazer, sem de alguma forma ensiná-las a fazer, caso elas ainda não tenham tido contacto com. É um equilíbrio complicado de se gerir, porque queremos fazer parte da solução, não do problema, não é? Mas ao mesmo tempo temos que informar e todos os dias temos que lidar com essas dificuldades.
Acho, no entanto, que falar sobre cyberbullying é cada vez mais importante no mundo cada vez mais digital, e é importante falar não só para os pais, mas também para os filhos, e lembrar-nos que o bullying não é um fenómeno só offline e que também tem repercussões online, e tendo repercussões online pode ter repercussões infinitamente, não é? Não vou dizer para sempre, não sabemos o tempo que vai durar a internet, mas enquanto durar a internet, em teoria, podemos continuar a perpetuar uma violação, não é? Um crime. E nesse aspecto também temos que ter muito cuidado no trabalho que fazemos, não é? Na rádio é mais fácil, digamos assim, pela ausência da imagem, mas a rádio hoje em dia não é só rádio, não é? Temos o trabalho digital e é preciso ter muito cuidado, seja em que formato for, para garantir que na nossa busca por soluções e por fazer parte da solução não perpetuamos um problema, porque as crianças crescem, tornam-se adultos, especialmente, e eu acho super interessante a reportagem da minha colega exatamente por causa disso, porque falar dos bullies, não é? Porque tem, se calhar, todo um passado que justifica o seu comportamento, e são pessoas que podem eventualmente evoluir, esperemos, para cidadãos corretos e que querem ser cidadãos a 100% e esquecer o seu passado negativo, digamos assim, e que se calhar se perpetuarmos imagens, áudios, informação violenta, são pessoas que nunca vão conseguir escapar do seu passado, não é? Nunca vão conseguir escapar do seu passado, tanto vítimas como bullies, nunca vão conseguir esquecer do seu passado, e as pessoas têm todo o direito a evoluir e a seguir a sua vida e a não ter que lidar com as consequências para o resto, né? Tipo prisão perpétua digital. Acho que é esse o contributo que eu posso dar assim de repente sobre a temática. Peço desculpa, não sou muito palavrosa, estou mais habituada a ouvir os outros a falar do que propriamente a falar eu. Não tens de pedir desculpa de nada, e acho que tocaram aqui em alguns aspectos que são interessantes. Primeiro, normalmente quando os jornalistas vêm ter connosco, preciso que nos arranje um caso para ilustrar não sei o quê, e de facto, as histórias, é assim, contar uma história é poderosíssimo, não é? E, portanto, para isso precisamos de um protagonista, precisamos de alguém que se predisponha a contar a sua história, porque isso cria empatia junto do público e é o que as faz interessar-se pelas coisas. Mas nós depois temos o reverso, que é as pessoas têm alguma aversão a contar as suas histórias publicamente por diversas ordens de razões. Primeiro porque é reviver de alguma forma as situações. Depois há aquelas que não, que querem logo ir para os jornais, que lhes interessa fazer barulho, e aí se coloca também algumas questões. E faz-me lembrar também a dificuldade também que vocês hão de ter, e que de alguma forma afloraram, de selecionar as histórias que vão servir para ilustrar a história. Porque há uma melhor do que outra, uma foca um aspecto e outra foca o outro, e vocês têm que fazer essa seleção. E por outro lado também têm que ouvir, digamos, todos os intervenientes, não é? Têm que ouvir a vítima, têm que ouvir o agressor, têm que ouvir os observadores, depois a escola também tem um papel a dizer, os pais também, o Ministério da Educação também, e não é fácil arranjar, digamos, todos que se disponibilizem. Nós tivemos um caso em que acompanhamos muito, muito de perto, de uma escola teve uma situação extremamente infeliz, de um aluno que se suicidou em resultado de comportamentos de bullying. E a direção da escola foi 5 estrelas, e era uma escola 5 estrelas, com programas de integração, coisas extremamente positivo, mesmo trabalhou em si. Chegou ao final e convidou-nos para irmos lá fazer intervenções e tudo mais. E chegou ao fim e disse, sabem, Tito e Cristiano, nesta escola vai deixar de haver bullying, porque eu reconheci que tenho este problema. Os meus colegas das escolas aqui ao lado, todos eles têm. Aliás, houve uma tentativa de suicídio numa escola ao lado. Mas eu sou a única que reconheço. E em resultado disso, as inscrições na minha escola baixaram. Portanto, a partir de agora não há bullying na minha escola.
E isto liga-se um bocadinho também à questão que a Catarina estava a dizer, da dificuldade que há muitas vezes em pôr os responsáveis pelas escolas a falar. Eles não querem falar sobre estas questões, ficam conotados como uma escola que tem um problema de bullying e, na minha opinião, não há escola nenhuma que não tenha problema de bullying, mas quando dá a cara, fica conotada como tal. Então a ideia que eu gostava de saber é como é que é esse papel ingrato, imagino eu, de selecionar, epá, vou pôr esta história e não vou pôr aquela. Não deve ser fácil, mas gostava de Não, saber. não, Porque não é, depois não é ainda há fácil. outra coisa, é que nós arranjamos as histórias e eles até gravam os depoimentos, mas depois não passam isso, para eles depois fica com um desapontamento. Epá, então eu expus o meu caso, contei o meu caso, e o caso depois não foi aproveitado para a reportagem. E as pessoas não têm essa noção, e acho que era importante dar essa noção da dificuldade dessa tarefa de selecionar o que é que vai entrar nesta história e o que é que não vai entrar nesta história. Uhum. Eu não sei se posso, Daniela, não sei se posso começar no meu caso. Já é um privilégio ter quase 30 minutos de tempo de reportagem, mas mesmo assim falta sempre tempo. E há muitas situações de bullying com muitas nuances e diferentes consequências, bullying e cyberbullying. Nós procuramos dar, dentro dos casos que conseguimos disponibilidade para serem testemunho, dar o seu testemunho, procuramos dar visibilidade àqueles que são mais representativos e que podem mostrar uma abrangência diferente. Em casos de crianças mais pequenas, de casos de crianças que vivem numa área social com mais fragilidades económicas, outras de áreas mais economicamente com mais vantagens e mais protegidas a esse nível. Depois, lá está, há alguns que são muito bons, mas que já gravámos uma série deles e quando encontramos aquele, olha, infelizmente já não vamos conseguir incluir. E é muito, também procuramos ter esse cuidado de depois não estar a deixar de lado um testemunho que já foi dado e que exigiu uma força de vontade, um esforço por parte da família para o dar. Portanto, nós procuramos sempre não deixar de incluir todos os testemunhos que gravamos e, portanto, aquilo que procuramos é, à partida, dizemos logo que não vamos gravar. No limite, porque já não temos espaço de tempo para lhe dar voz. Porque também é muito frustrante gravar um testemunho e depois, numa reportagem de 25 minutos ou 30, a pessoa aparecer menos que um minuto. Também não é correto para quem está a disponibilizar-se para contar a sua história, depois também não haver devidamente apresentada. E mesmo para toda a reportagem acaba por não ter uma valência que justifique lá estar, porque nem teve sequer um enquadramento possível, não é? É uma coisa muito rápida. Portanto, nós procuramos, à partida, nunca fazer isso. Eu procuro sempre ver até que ponto é que é possível incluir mais essa história, no limite, explicar que há situações diferentes. Uma é acompanhar um caso concreto, ir falar ir à casa das pessoas ou ir à escola, falar com os pais, falar com as crianças. Noutra situação, é aquilo que nós chamamos um vox pop, né, que nestas reportagens não é muito usado, mas em que, por exemplo, numa escola falamos com 10 alunos e cada um deles dá um testemunho muito rápido. Aí pode acontecer alguns não entrarem, mas neste formato de reportagem não é tanto nesse o registro que seguimos. É mais encontrar, lá está, casos concretos e dar-lhes voz. Eu acho que as pessoas que se disponibilizam, e é isso que tem acontecido, felizmente, pela experiência que eu tenho, as pessoas que se disponibilizam para falar, fazem-no com um objetivo muito válido, que é o de procurar que a sua situação não continue e que seja um exemplo para outros. E quando se explica, olha, nós já temos um caso muito semelhante, infelizmente não conseguimos incluir o seu, agradeço imenso a sua disponibilidade, as pessoas também entendem isso, não é? Porque o objetivo, quando é um objetivo genuíno, não é aquele de, eu vou aparecer na televisão. O objetivo é de, eu vou
colaborar para ajudar a que este problema diminua. Já não digo que desapareça, porque, infelizmente, a violência e as agressões são transversais a toda a sociedade e chegar ao nível zero é um nível impossível, mas trabalhamos sempre para lá chegar. Agora, há algo que é um ponto muito importante e, por isso, estes trabalhos de reportagem, seja em rádio, seja em televisão, têm esta mais-valia, que é algo que o Tito, que a Cristiane e que a Sónia têm também realçado. Mais de 60% das vítimas não contam a ninguém que são vítimas de bullying. E, portanto, o silêncio das vítimas é a arma mais poderosa dos agressores. E é com isso que nós estamos a trabalhar. Então, nós temos que lhes dar voz para que estas situações se consigam resolver. E quando outros alunos, outras crianças e outros jovens veem que na televisão alguém falou, ou na rádio, ou na imprensa, alguém deu o seu testemunho para mostrar, eu fui vítima de bullying, não é vergonha ser vítima de bullying, o mal é não contar a ninguém, porque isto chega a um ponto que no limite acaba no suicídio. E isso é terrível. E depois, eu já agora aproveito para dar aqui nota de outro ponto. Essas situações por exemplo, desse aluno, que infelizmente, e nós chegámos a falar sobre isso, Tito, desse aluno que acabou por pôr fim à vida, não é factual, não existem provas concretas de que ele se suicidou por causa de situações de bullying. Pode ter havido uma série de situações em que o bullying também teve parte ativa, que levou ao suicídio. E, portanto, nós também, quando noticiamos, temos de ter muito cuidado com a forma como apresentamos este tipo de informações muito melindrosas, porque ao aprofundar o caso, pode-se perceber que existiam situações a nível familiar, existiam outro tipo de motivos que podem ter levado a esse fim, não desvalorizando de todo que tenha acontecido essa situação também promovida por casos de bullying. Mas, por exemplo, na reportagem nós não fizemos referência a essa situação, porque em termos oficiais, digamos assim, a causa da morte não está identificada como tendo sido o bullying. Portanto, foram uma série de situações que infelizmente levou àquele fim. Mas o que é facto é que há casos que acabam dessa forma trágica e é preciso realmente dar voz a essas situações para que não acabem assim, ou muitas vezes não acabam assim, mas acabam em situações de depressão muito grandes, de saírem da escola, de acompanhamento psiquiátrico, situações muito complicadas que envolvem toda a família. Por isso, sim, é muito válido dar voz a essas pessoas para que se sintam motivadas a também denunciarem esses casos e perceberem que há situações que há consequências para essas situações, porque muitas vezes, e aqueles testemunhos que nós recolhemos, nós já fizemos, apresentámos por escrito, que é sempre algo que reforçam sempre, não deixem de formalizar as situações que os vossos filhos estão a viver, escrevam, para que não sejam só uma denúncia por telefone, porque cai em saco roto. Não é que as outras também muitas vezes não caiam, mas pelo menos fica registado. Denunciem por escrito, denunciem às entidades competentes, e aquilo que nós nos apercebemos é que houve pais que tiveram esse cuidado de fazer as denúncias a todas essas entidades e mesmo assim não aconteceu nada. Mas houve uma situação em concreto de uma escola em que a diretora da escola foi penalizada, houve uma queixa e essa diretora teve uma condenação, porque não existia depois antecedentes, a diretora não deixou de exercer o seu cargo, mas ficou com essa marca nesse percurso profissional dela. E aquilo que nós nos apercebemos depois da reportagem ter ido para o ar foi de muitas pessoas que nos disseram: olha, eu não imaginava que tinha havido um caso de condenação por ausência
por não terem tido uma posição ativa para interromper uma situação de bullying que durava desde que aquele aluno tinha entrado naquela escola. Portanto, durante todo o seu percurso escolar, o aluno foi vítima de bullying, havia conhecimento por parte da direção, das professoras, dos auxiliares, e segundo aquilo que nos foi relatado e que estava também depois nos relatórios que nos foram apresentados, não houve uma posição ativa que permitisse que essa situação fosse sanada. Portanto, o aluno vivia, como dizia a mãe, o meu filho todos os dias sai de casa para ir para o inferno, ele sabe que vai para o inferno, mas ele vai à mesma. Portanto, e uma criança que vai para a escola a saber que ia ser a vítima de violência verbal e violência física, agressões físicas que chegaram a levá-lo ao hospital várias vezes. Portanto, não eram situações leves. Portanto, isso também motivou a que outros pais e outros alunos apresentassem queixa, porque há esperança que as coisas possam ter aqui uma resolução. E naquele caso, a mãe e o filho, que era vítima de bullying, conseguiram pôr fim às situações de bullying, depois dessa condenação. Portanto, é possível, nós estamos a falar de situações impossíveis de resolver, é possível resolver e é importante dar voz a casos que se resolveram e perceber como é que se podem resolver. Portanto, acho que neste caso este tipo de trabalho pode significar uma esperança para quem vive nessas situações e perceber que não é para desistir, há que tentar, que é possível. Daniela, eu já percebi que estou aqui com um problema no meu som, por isso tiveram que desligar o micro, mas já o tenho ligado. Podia dizer só para acrescentar? Gostava de te ouvir relativamente a esta questão das dificuldades de ter fontes e de selecionar as fontes. E também da tua experiência como gestora de redes sociais, das dificuldades também que és exposta a situações que muitas vezes, às tantas, também são os jornalistas que são alvo de bullying e as pessoas julgarem que os mídias vão resolver e dar visibilidade a todos os casos e mais alguns. Sim, vocês conseguem me ouvir? Não há ruídos de fundo, espero. Ainda sobre a questão das fontes, o trabalho não é só no momento, não é só no momento da entrevista. Há um trabalho pré e um trabalho pós. E muitas vezes só conseguimos efetivamente chegar à história fazendo muitas conversas, ganhando a confiança da fonte, percebendo como é que o que é que ela nos quer realmente dizer. E era o que dizia há pouco, por vezes as fontes parece que às vezes não são amigas delas próprias, né? Querem contar a sua história, mas têm medo, têm receio, que é perfeitamente normal. E é preciso nós também sermos um bocadinho psicólogos das fontes, para tentar perceber até onde é que nós podemos ir. Porque também há fontes que lá está, querem muito falar e às vezes falam demais e nós também temos que fazer essa triagem, pensar um bocadinho nas consequências que as coisas podem ter, porque lá está, uma vez na internet para sempre. E às vezes o nosso trabalho é um bocadinho um trabalho não só de triagem jornalística, digamos assim, mas também de humanidade, de tentar perceber até onde é que podemos ir, até onde é que estas fontes efetivamente querem ir, mesmo que nos digam ao contrário. Dando novamente o exemplo, que é o que eu tenho mais premente, desse moderador de conteúdos, houve coisas que ele me disse que eu jamais partilharei, por muito que tenham sido on the record, porque sinto que não acrescentariam nada de novo à peça, não dariam força, seriam só gratuitas. E a ideia também não é chocar as pessoas, temos sempre que tentar encontrar aqui o equilíbrio entre dar voz e de alguma forma também salvaguardar as fontes e quem nos ouve, e quem nos vê, quem nos lê. Quanto à ideia que falavam de darmos um pouco
de voz aos bons resultados e às boas histórias e às consequências. No caso da reportagem do TikTok, para mim o que mais me surpreendeu foi a maior parte das pessoas me dizer que nem sequer sabia que eram seres humanos que estavam a fazer este trabalho e que estavam a ser traumatizados, e que isto também é uma forma, digamos assim, de bullying, não é? Porque não têm grande apoio psicológico e têm que levar com o pior da humanidade todos os dias, e é o seu trabalho. E não podem falar com ninguém, não podem partilhar com a família, não podem partilhar com os amigos, têm contratos à prova de bala, e nós nem sabíamos que eles existiam, não é? Por outro lado, saber que eles existem e saber o que é que eles veem todos os dias também nos dá alguma... abre-nos um bocadinho a porta para aquilo que os nossos filhos veem na internet e para aquilo que os nossos filhos fazem na internet. E, por exemplo, no caso do Archie, que foi o caso que me levou a falar com o Tito e com a Cristiane, é também se calhar olhar para estes fenómenos e perceber de que forma é que as nossas crianças também são influenciadas na escola pelos amigos, e de que forma é que isso também os pode afetar a vida ou até fazê-los perdê-la, não é? Voltando à pergunta sobre de que forma é que os jornalistas também são afetados por isto. Ainda por cima numa altura pós-pandémica, não é? E eu não sei se a minha colega também sofreu do mesmo, mas especialmente na pandemia, foi mesmo muito complicado dar notícias, porque o fenómeno das fake news atingiu proporções inimagináveis. E não estou a dizer que nós somos vítimas, há casos de bullying bem mais agressivos, mas todos os dias é uma luta contra a desinformação, todos os dias é uma luta contra tudo o que é nefasto na internet, seja... É muito complicado ser jornalista em 2023, por várias razões. Uma delas, e falando contra a minha área, que são as redes sociais, as redes sociais são uma ferramenta importantíssima para a cidadania e para o jornalismo, porque o nosso trabalho deixa de acabar no momento em que está produzido, passa a aí ser só uma fase, temos uma segunda fase de vida do trabalho, que é o feedback das pessoas, quem partilha, quem não partilha, porque partilha, o que responde. E muitas vezes nestes trabalhos, por exemplo, no trabalho do TikTok, é receber mais testemunhos. Depois de fazer o trabalho do TikTok, recebi imensas mensagens de moderadores de conteúdos que também queriam falar sobre a sua história e que queriam dizer sim, isto é real, isto é assim, e eu já pedi ajuda a um psicólogo porque não consigo aguentar o meu trabalho. Mas quer dizer, também tem o seu lado, não é só positivo, né? Infelizmente também é negativo, de pessoas, tudo o que posso imaginar em termos de comentários que nos chegam às caixas de entrada dos e-mails e das redes sociais todos os dias. Muitas vezes também recebemos material que temos que decidir que não usamos, porque muitas pessoas também nos enviam material sem ter noção do que é que estão a fazer. Especialmente agora com a guerra na Ucrânia, toda a questão do Hamas agora nas últimas semanas. É muito violento o que nós vemos todos os dias, e temos que fazer esse trabalho. Eu acredito que é um trabalho diário de todos os jornalistas, de não perder a humanidade, porque se perdemos a humanidade, depois também isso transparece no nosso trabalho. Todos os dias recebemos, pelo menos posso falar de mim, não tanto na Renascença, mas noutros meios onde já trabalhei, meios mais generalistas, digamos assim. Todos os dias recebemos imagens muito violentas de bullying, de suicídios, de acidentes muito graves, e tínhamos que ser nós a fazer essa triagem. Se nós não fizermos essa triagem, se pegarmos em tudo que nos enviam, somos uma cambada somos uma nação de traumatizados, não é? Porque as coisas que nós vemos todos os dias também nos deviam levar a pensar e a
tentar filtrar, porque se nos traumatizam a nós, não vamos estar a traumatizar quem nos ouve, quem nos lê, quem nos vê. Não sei se respondi à tua questão. Sim, sem dúvida. Também não é um papel fácil, não é? Também não é um papel fácil. Estavas a falar aí dos moderadores, mas vocês também acabam por ver muitas coisas que enfim, não é? Que, enfim. Como é que nós podemos usar algumas notícias para sensibilizar para este fenómeno do cyberbullying? Daniela, eu sei que foste tu que acabaste de falar agora, mas se calhar agora começávamos por ti outra vez. Não sei se... A colega acabou de dizer, acabou de dar dados importantes relativamente a isso, né? Fez uma reportagem sobre bullying e depois teve repercussões e mostrou às pessoas que existem casos que são solucionados. É outra vez a questão do equilíbrio, estou sempre a bater na mesma tecla, peço desculpa por isso, mas nós enquanto quarto poder, se ainda quisermos chamar-lhe assim, temos que ter esse equilíbrio, temos que perceber quando é que nós somos agentes ativos de algum tipo de mudança na nossa sociedade de forma positiva. Não vamos acreditar que somos completamente imparciais, porque somos humanos e isso é impossível. A partir do momento em que escolhemos tratar a história A ou tratar a história B, já estamos a fazer uma escolha. E por isso todos os dias os jornalistas fazem escolhas positivas ou não, relativamente ao seu papel na sociedade. E por isso eu acho que sim, partilhar notícias deste género, e especialmente notícias que não sejam só catastrofistas, que expliquem que não é tudo errado, não é tudo mau, soluções, ou seja, não apresentar só problemas, mas também apresentar soluções, pode ser uma maneira muito positiva de contribuir de alguma forma para já awareness, em falta de me lembrar da palavra em português, consciencialização, consciencialização das pessoas, mas também lá está, porque as notícias, ao contrário do que toda a gente diz, as notícias não são só negativas, não são só coisas más, nós também damos histórias boas todos os dias e isso pode também ser bastante positivo para... Lá está, eu acho que, por exemplo, eu tenho 36 anos, quando eu era miúda não se falava de bullying, e nós sofríamos de bullying. Todos nós sofremos de bullying, espero eu. Estou aqui a fazer esta conversa, mas todos nós sofremos de bullying de alguma forma, ou sofremos com o fenómeno, mesmo que não tenha sido diretamente. E não se falava disso porque nem sequer havia bem a palavra, não havia bem essa noção, fazia parte do dia a dia. A partir do momento em que nós damos nomes às coisas e consciencializamos as pessoas para isso, trazemos esse tema para a baila, e esse tema passa a fazer parte do nosso dia-a-dia. A partir daí, de que forma é que nós vamos lidar com ele? Vamos atirá-lo para debaixo do tapete novamente ou vamos fazer qualquer coisa? No fundo, noticiar o que noticiamos é dar ferramentas à sociedade para, de alguma forma, agir. E por isso temos que o fazer todos os dias, é a nossa função, nem sequer há outra maneira de ver as coisas, não é? É o nosso trabalho. O nosso trabalho é consciencializar também. Ok. Catarina, queres acrescentar aqui alguma coisa? Sim, acho que passa muito, de facto, por esta importância que os meios de comunicação devem fazer valer da forma mais correta possível, de dar voz a uma série de situações que muitas vezes se perpetuam e parece que sem fim à vista. Nem que seja para lançar o tema para discussão, é importante que se aborde, apresentando sempre que possível soluções para o problema, mas ou pelo menos caminhos para que a partir daí se discuta a solução do problema. Ninguém é absolutamente isento, não é? Parte, como a Daniela já referiu, da própria escolha do tema já é sinal daquilo que nos preocupa, não é? Eu escolhi o tema do bullying, podia ter escolhido a alimentação, a ecologia, o que fosse, que serão e foram tratados noutras situações, mas pronto, aquela escolha partiu do jornalista e, portanto, já por si é sinal de uma opção. Procuramos trabalhá-lo da forma que seja a mais imparcial possível,
pondo de lado e muitas vezes confrontando-nos com as nossas próprias convicções, não é? E às vezes chegando ao terreno e falando com as pessoas percebemos, olha, pensava isto, desconstruímos desta maneira, é importante dar outros lados da questão. Quantas vezes? Quando não concordamos com eles, mas isso faz parte do nosso trabalho, dar as várias perspectivas do assunto. E eu acho que a valência maior é realmente lançar o tema para ser tratado, porque enquanto ele não começar a ser discutido, não se encontra uma solução. Eu estava aqui a lembrar-me de uma outra reportagem que teve uma repercussão muito grande neste âmbito de pôr as pessoas a falar sobre isso. E são sempre temas que, de alguma forma, sobre os quais há algum preconceito, alguma vergonha sobre o qual falar. Teve a ver com a perturbação obsessiva compulsiva. E foi engraçado no sentido, foi interessante que depois dessa reportagem, quantas pessoas vieram dizer, eu também tenho este tique, ou eu também faço aquilo, ou eu também, mas nunca falávamos sobre isso. No caso do bullying, felizmente, já houve um caminho que tem vindo a ser percorrido, e muito graças ao trabalho que vocês também têm feito, falo dos profissionais, falo dos especialistas, falo também da comunicação social, porque nós todos temos feito para dar a conhecer o que é que está nas escolas a verificar-se em termos de agressões, e desconstruir esta ideia de que nós, quando éramos miúdos, também levávamos pancada e até nos ajudou a ser mais fortes, não é? Portanto, isso já começou a ficar um bocadinho de lado, mas ainda continua a existir, a não ser as mariquinhas não façam as queixas. Isso é dos queixinhas, não é? E denunciar não é ser queixinhas, é procurar resolver uma situação que afeta a todos, inclusivamente o próprio agressor, e procurar que a sociedade e as escolas, os professores e os pais encontrem uma solução mais válida que não seja de enviar o miúdo para casa durante 3 ou 4 dias suspenso, porque é muitas vezes até aquilo que ele quer, é deixar de ir às aulas. Isso não é a solução. Portanto, no limite, ele até continua a exercer alguns atos de violência, porque sabe que isso vai ter como consequência deixar de ir à escola. E às vezes são miúdos tão desmotivados, contudo, o desejo deles é até serem expulsos da escola ou deixarem de ir de todo à escola, e não é esse o caminho que se pretende. E penso que este tipo de trabalhos, e o nosso trabalho como jornalistas, é não desistir de trabalhar estes temas, porque uma reportagem não chega, mas uma somando com uma da televisão, com uma da rádio, com uma da imprensa, quando todos em conjunto trabalhamos, as pessoas chegam a um ponto e dizem, espera aí, alguma coisa está a acontecer, não podemos ignorar este problema. E por isso é não desistir. Claro que também não podemos estar sempre a falar sobre o mesmo tema, porque o leque de assuntos a serem abordados e que nós gostaríamos de dar voz é imenso. Mas pelo menos que de tempos a tempos vamos conseguindo falar sobre estas temáticas, e este caso em concreto que nos deparamos é de bullying em particular, para que seja resolvido da melhor forma possível. E os últimos tempos e a pandemia vieram, infelizmente, dificultar a resolução destes temas. Por um lado, também a comunicação social ficou absolutamente focada na Covid, no confinamento, nas questões relacionadas com o confinamento e com a pandemia, e não havia espaço, é uma questão questionável, mas não havia espaço para se falar de mais nada. As próprias pessoas não falavam quase de mais nada, mas as coisas foram acontecendo e algumas foram piorando, e uma delas foi claramente as questões da ansiedade, do déficit de atenção, do bullying, da dependência online, porque estávamos todos fechados em casa, e portanto houve uma série de situações que foram até tendo um percurso mais positivo até à pandemia, e com a pandemia piorar outra vez. Portanto, há que voltar a trabalhar estes temas e dar-lhes um grande enfoque para que consigamos resolver, e nós, no nosso trabalho, o nosso objetivo é esse, é dar voz a estas situações e não pensar que já falámos, não está resolvido. Não está. É preciso muito trabalho. A comunicação social e o jornalismo é, de facto, este o quarto poder
procuramos que não seja um quarto poder frustrado, e para isso há que trabalhá-lo todos os dias para que ele seja um poder ativo e válido socialmente. Nós já estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo, mas há aqui uma questão também que eu gostava de colocar e que tem a ver com quem vive no Porto, sobretudo, mas não só, provavelmente recordam-se de uma música que é Chamem a polícia, tan, 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 chamem a polícia. E acho que isso muitas vezes acontece relativamente não só às situações de bullying e de cyberbullying, não é? Mas chamem a televisão, chamem a televisão. Ou chamem os mídia, ou o que for. Mas a televisão porque é aquela que chega normalmente a mais gente. E isso liga-se a outra questão que é, portanto, as pessoas veem os meios de comunicação social como o último recurso, mas às vezes também como o primeiro, não é? Para colocarem os seus casos. E nós sabemos que há algumas destas situações ligadas ao bullying, ao cyberbullying, que dão audiências, sobretudo quando são perspectivas mais alarmistas, mais violência e tudo isso chama as pessoas. Por outro lado, vemos que as redações estão cada vez mais encurtadas, são cada vez mais com menos pessoas. As coisas, o direto tem uma importância muito, muito grande, portanto tenta-se fazer diretos por tudo e mais alguma coisa, e quando não há notícia que esteja a acontecer, mas estamos aqui porque vai acontecer, não é? E isso liga-se também com o tempo que vocês têm para fazer o vosso trabalho. E tudo isto se liga com a qualidade e a fiabilidade da informação que vocês transmitem. Querem falar um bocadinho sobre essa dificuldade de responder a todos os pedidos que vos vão parar à secretária para dar visibilidade e os constrangimentos que têm em termos editoriais e tudo mais? Posso tentar falar, Claro. esperando que o ruído não seja muito. Eu acho que nem me posso queixar muito. A reportagem do TikTok que falamos aqui, demorei 6 meses a fazê-la. Isso é uma loucura no jornalismo atual. Mas não foram 6 meses 100% dedicados a isso, como é óbvio. Foram passando os dias e fui fazendo outros trabalhos e fui fazendo, sobretudo, o dia a dia. Mas tenho essa vantagem de estar numa rádio que dá muito valor ao trabalho de autor, que nos incentiva imenso, tenho chefes que nos incentivam imenso a fazer este tipo de trabalhos. Este trabalho até surgiu da ideia de uma das minhas chefes, a Maria João Cunha. Por isso é dicotómico. Porquê? Porque cada vez temos menos tempo para aprofundar as coisas, isso é uma realidade, infelizmente. Mas quando temos, fazemos questão de tentar que seja um trabalho mesmo muito aprofundado. Quando tenho a oportunidade de fazer, estou neste momento também a fazer um trabalho, ficasse tipo PISA, a fazer um trabalho também sobre tecnologia. Já estou há alguns meses a fazê-lo com alguns colegas, e ter essa possibilidade hoje em dia é ouro. É mesmo, conta-se pelos dedos das mãos os meios de comunicação que nos dão esse espaço enquanto jornalistas, infelizmente. Não porque isso não é, sei lá, de alguma forma incentivado, é mesmo por falta de tempo. Estamos com muito pouco tempo para fazer o nosso trabalho. Mesmo assim, continuamos a tentar fazê-lo todos os dias. Quanto às imagens, sim, voltando àquilo que tínhamos falado há um bocadinho dos comentários, quantas vezes é que eu não tenho que dizer às pessoas muito obrigado por ter enviado o seu vídeo de um senhor a atirar-se de uma ponte, mas isso não é notícia, e ter que explicar às pessoas que não se dá suicídios, e ter que explicar às pessoas que não, eu não quero o vídeo do senhor queimado num acidente de carro, porque as pessoas também não têm bem noção dos limites. Temos que ser nós impô-los muitas vezes, e faz parte do nosso trabalho. É isso que temos que fazer. Não há aqui grandes grandes dúvidas, não é? Agora sim, gostava de ter mais tempo para fazer estas reportagens, claro que sim, todos nós gostávamos, não é? Mas continuo a acreditar que o bom jornalismo vai prevalecer, continuo a acreditar que a pandemia foi prova disso, não é? Quando mais precisávamos de informação foi quando mais a tivemos, quando mais a trabalhamos, quando mais
acho que posso falar por todos os jornalistas que conheço, trabalhamos a duplicar na pandemia, porque não tínhamos as respostas e por isso tínhamos que as procurar, e foi um momento muito humilde para o jornalismo, eu acho, a nível mundial. Continuo a acreditar, apesar de tudo, apesar dos algoritmos, apesar das redes sociais, apesar de fake news, de inteligência artificial, de deepfakes, de tudo, continuo a acreditar que mais tarde ou mais cedo o jornalismo puro e duro de investigação vai prevalecer, porque a verdade sobrepõe-se a absolutamente tudo o resto. E nesse sentido, sim, é uma dificuldade todos os dias viver na era da informação rápida, de consumo rápido, em que as pessoas só leem o título e não leem mais nada, mas também é um desafio. E é um desafio muito interessante, e acho que também é isso que nos motiva todos os dias a fazer mais e melhor, espero eu. Obrigado. Catarina, quer acrescentar? Sim, nós vivemos muito isso, da falta de profissionais nas redações para dar resposta a todas as solicitações diárias de trabalho, seja de direto, seja de jornais do dia. Nós temos em Portugal jornais muito grandes, comparativamente com o que existe no resto da Europa, que são jornais mais curtos e muito direcionados para uma notícia curta e rápida. Nós temos jornais de 1 hora e meia, quando às vezes até ultrapassa esse tempo, e portanto é preciso uma redação com muitos elementos para encherem não só os jornais dos canais generalistas, mas como um canal de 24 horas de informação. A realidade dos meios de comunicação tem vindo a mudar muito nos últimos anos. Os investimentos publicitários estão direcionados para outros canais, para a internet, para o digital, portanto, já não vai tanto para os meios generalistas, para um canal de televisão diretamente. Por isso, quem gera os meios tem um desafio grande, que é de ter em mãos um orçamento mais curto para gerir um número de pessoas que é preciso ser cada vez maior. E, portanto, nós temos esta dificuldade nas redações que os jornalistas sentem muito, nós sentimos, trabalhamos muitas vezes muitas horas por algo que eu acho que é transversal a todos nós que gostamos muito do que fazemos. Nós gostamos muito, eu gosto muito do que eu faço. E nós trabalhamos por amor àquilo que fazemos. E muitas vezes ultrapassamos em muito as horas de trabalho que nos dão, sobretudo quando temos em mãos estes trabalhos, que para mim são aqueles que me dão mais prazer em fazer, que são trabalhos grandes, de reportagem, que exigem muito de nós, muitas horas. Nós vamos para casa a pensar nos entrevistados e quem é que vamos falar amanhã, e com quem é que vamos gravar e como é que vamos construir a história, e andamos 2 meses ou mais nisto. E no meio disto, a Daniela também referiu, temos os trabalhos do dia, de peças do dia, de pequenas notícias do dia para fazer. E muitas vezes, e tem-se falado muito nas questões de burnout, que afeta muito os jornalistas, porque nós dedicamos realmente, quem gosta muito do que faz e procura, e acho que quem está no jornalismo e gosta do que faz, fala com esta motivação, fazer o melhor possível, e nós damos o melhor de nós. Eu, pelo menos, procuro fazer o melhor possível, muitas vezes, para conseguir que a reportagem se faça naquele tempo, que sabemos que não pode ser mais do que aquele, prescindimos de uma série de tempo nosso para conseguir concretizar. Dá-nos muito prazer depois perceber, ou dá muito prazer perceber que o trabalho que fizemos traz alguma coisa de bom, ajudou, nem que seja uma pessoa que viu aquela reportagem, que se conseguiu encontrar uma solução, que fez com que os temas fossem debatidos. Agora, isto é um dilema grande do jornalismo hoje em dia, que é do que existe em termos de orçamento para gerir um meio de comunicação, e de ir buscar como recurso jovens a quem lhes falta experiência, podem ser absolutamente válidos, e são absolutamente válidos em muitas áreas, sobretudo nesta nova vertente muito virada para as redes sociais e do TikTok, e estas redes que eles têm um conhecimento que é muito mais aprofundado que o nosso, não é? Porque eles vivem as redes sociais e a informação passa muito por aí. E nós hoje em dia temos que trabalhar pensando que
no meu caso, o meu trabalho não vai só para um canal de televisão, vai para a internet e vai para as redes sociais, porque as reportagens depois são publicadas em todos esses meios. E, portanto, é preciso pensar no que fazemos desta forma, sendo que, não raros os casos, a reportagem não é vista em primeiro lugar na televisão, já é vista depois nas redes sociais, que a pessoa, ou no site, ou, quando a pessoa tiver disponibilidade, vai ver. É aquilo de todos sentarem à mesa ou no sofá, pais e filhos, a ver televisão às 8 da noite ou à 1 da tarde, que não acontece desta maneira. Nós todos temos o telemóvel e vamos vendo as notícias e vamos vendo as E reportagens. muitas vezes é vista, deixa-me só acrescentar aí ao teu trabalho, muitas vezes é vista fora de contexto, Pois, muito fora de contexto. sim, se bem que tu referes-te, Daniela, penso que quando se retira um certo e depois faz-se uma extrapolação. Exato. Nas redes sociais, ou fora de tempo já, porque lá está, vive eternamente. Nós fazemos trabalhos que têm uma data, não é? Aquela velha história de o jornal amanhã embrulha o peixe, não é? Mas depois na internet vive para sempre. E isso é muito complicado às vezes. Sim, temos que pensar nas repercussões que o trabalho tem, não só via, no meu caso, da televisão, onde ele tem a emissão primeira, mas ao mesmo tempo nas redes sociais. E este cuidado nestes temas em particular passa também muito por aí. Ao falarmos com crianças que viveram situações de bullying, perceber que se não viu na televisão já não vê. Não, vê e pode ver para sempre, porque vai estar na internet. Portanto, é preciso ter muito cuidado com estes novos caminhos onde o nosso trabalho está exposto e de que forma é que ele pode tocar e como é que ele afeta as pessoas. Mas é um desafio grande para o jornalismo, é um desafio com que eu me paro diariamente. Sou uma privilegiada nesse aspecto, consigo fazer trabalhos com uma dimensão que já cada vez se encontra menos essa possibilidade nos diversos canais de televisão, alguns quase que não têm, e portanto acho que a SIC nesse aspecto ainda continua felizmente a apostar nestes trabalhos. Gostava que apostasse mais e que pudéssemos ter mais tempo para os fazer, mas isso o ideal é o ideal e a realidade é aquela com que nós temos que lidar e portanto o meu desejo é que se mantenha esta vontade de fazer trabalhos de maior dimensão, porque na realidade, e nós sentimos isso claramente, são estes que conseguem ter maior impacto e em que o jornalismo mais cumpre a sua função. E, portanto, é aquilo que nos dá mais prazer fazer a mim. Daniel, não sei se queres acrescentar só alguma coisa, já disseste aí algumas coisas relativamente a esta mesma questão do downsizing das redações e do tempo e tudo mais. Não sei se tens alguma coisa que queres acrescentar. No meu caso é um bocadinho mais complexo porque eu trabalho mais com o digital, não é? E obviamente que nós sentimos esse downsizing, obviamente, porque infelizmente é transversal a todas as redações. Mas o digital, no fundo, é a parte em que todos apostam agora e por isso tenho uma visão um bocadinho diferente das coisas, não que não tenha noção do que é que está a acontecer, como é óbvio, mas lá está, o dinheiro que já não temos na publicidade, etc., estamos a tentar encontrá-lo noutras valências, com outras com outras armas, digamos assim. Enquanto gestora de redes sociais também faz parte do meu trabalho procurar esse tipo de soluções, não é? O nosso trabalho agora é 360 a toda a hora. Quando fazemos uma reportagem já estamos a pensar como é que a vamos vender, entre aspas, nas redes sociais. Ou seja, por exemplo, posso dizer assim muito rapidamente como é que se faz uma reportagem na Renascença. Pensa-se na reportagem para rádio, pensa-se na reportagem como destaque para um noticiário mais alargado, né? Porque o noticiário na rádio é mesmo muito curto, né? Temos noticiários de 5 minutos, 9 minutos, por aí. Pensa-se numa reportagem mais alargada para sair, por exemplo, numa edição da noite em que já pode ter 10, 12 minutos. Pensa-se num vídeo, já bem composto, 10, 15 minutos para quase um mini documentário para o online.
escreve-se uma página, às vezes uma página especial com vários capítulos, não é? Como foi o caso dos que vocês participaram, e depois também já se pensa nos cortes que se vai fazer, porque esta parte é interessante para pôr, por exemplo, no Reels, porque esta parte, se calhar, fica melhor num TikTok. As pessoas, se calhar, vão pegar nesta reportagem e quase que se faz uma segunda reportagem para as redes sociais. Nesse aspecto, como eu já sou nativa, não é? Digamos assim, o meu trabalho sempre foi digital, já trabalhei em jornais também, televisão, etc., mas, e agora numa rádio, ou seja, já passei pelos três grandes, digamos assim, mas sempre no lado digital, sempre pensei um bocadinho mais 360 por força das circunstâncias, não é? E por isso é que eu estava a dar um bocadinho à chega, não querendo interromper a minha colega, mas muitas vezes isso acontece. E quantas vezes é que nós não fazemos um trabalho e ele fica datado em tipo 2 dias. E de repente, nós sabemos como é que funcionam os algoritmos das redes sociais. Só passado 2 dias é que aquele trabalho entra em circulação e de repente é um trabalho que já não faz sentido absolutamente nenhum, com dados que não fazem sentido absolutamente nenhum. E depois as pessoas tiram-nos completamente de contexto. Por isso, hoje em dia já não podemos só pensar no hoje, não é? Temos que pensar de que forma é que aquilo que nós estamos a dizer, aquilo que estamos a fazer, se vai repercutir no futuro, não é? E isso é um desafio gigantesco. Tendo em conta que cada vez somos menos, não é? É ainda mais difícil. Mas hoje em dia o jornalista vai ter que ser obrigatoriamente um jornalista de milhões de valências, não é? Porque senão não conseguimos fazer absolutamente nada. Hoje em dia temos que saber fazer entrevistas, fazer gráficos, trabalhar dados, mexer em Excel, mexer no Flourish, mexer no CrowdTangle, encontrar informação. Mas eu acho isso, se calhar sou um bocadinho contracorrente, mas eu acho isso fascinante. Acho fascinante o momento que vivemos agora. Tenho muita pena da falta de experiência que começamos a ter nas redações, não é? Porque as pessoas mais velhas vão partindo e somos cada vez mais jovens, contra mim falo nas redações. Falta-nos memória, eu acho. Por um lado, temos muita experiência recente, que era o que falava a colega de os miúdos mais novos que sabem mexer nos TikToks e já são nativos, etc. Mas por outro lado também nos falta memória e experiência. Isso deixa-me muita pena. Isso deixa-me mesmo muita pena. O downsizing das redações tem como efeito colateral mais do que o nosso burnout, que já é tão habitual que eu já nem questiono, porque lá está, gostamos do que fazemos e por isso trabalhamos horas extra quantas vezes fosse necessário. Faz-me pena, neste momento, aquilo que mais me faz pena nas redações, é mesmo a falta de memória. Faltam-nos colegas mais velhos que nos orientem, que nos ensinem, que partilhem connosco aquilo que sabiam, que ainda sabem, do jornalismo. Eu, enquanto miúda de 36 anos, é isso que me faz mais falta neste momento e é uma das grandes consequências do downsizing das redações que eu acho que vamos, se calhar não estamos a sentir tanto agora, mas vamos sentir no futuro, de certeza. Eu já agora só para acrescentar, isso é de facto aquilo que também mais me custa, é porque faz parte do jornalismo trocar opiniões, partilhar textos, perceber de que maneira é que um colega pegaria naquela história, não é ir ao Google. E hoje em dia a falta dessas pessoas com mais experiência e mais memória e o facto de cada vez existir menos tempo, corremos o risco de por vezes estar a noticiar algo que não é verdade confirmada, porque não tivemos tempo para ir confirmar todos os dados e eu procuro sempre que não aconteça, mas às vezes o tempo em termos mais diários é muito restrito e porque ao nosso lado não temos já ninguém que nos diga em 1900 isto aconteceu assim, ou foi mesmo assim, ou... Portanto, acho que os jornalistas mais novos são importantíssimos para a redação, mas não devíamos prescindir dos mais velhos, ainda que lhes falte alguma polivalência. É importante também que todas as novas funções que nos são incutidas hoje em dia, de ter que fazer grafismo, de ter que, como a Daniela estava a dizer, de ter que trabalhar com uma série de
de, 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 uh, Excel, softwares diferentes, tecnologias diferentes, não podemos deixar de lado aquilo que é a nossa função essencial, é escrever a notícia, confirmar factos, falar com as fontes. Isso tem que ser essencial, não posso deixar de fazer isso para pôr um grafismo no ar. Pronto, acho que é uma questão de equilíbrio. Eu também gosto muito de aprender a fazer outras tarefas, e gosto de design, e, portanto, acho que são coisas muito aliciantes, mas ele não pode deixar não pode pôr de lado aquilo que é a nossa tarefa essencial como jornalistas. E acho que é essa a defesa, é essa a luta que temos que ter, é esse o desafio grande, é mantendo, desde que esteja salvaguardado o essencial de ser jornalista, vamos lá juntar muitas outras áreas, mas precisamos de tempo para isso. Porque de resto, eu gosto muito de Concordo com a Catarina, nós temos que salvaguardar aquilo que nos diferencia de um produtor de conteúdos, não é? Porque senão somos só produtores de conteúdos e não somos jornalistas. Eu vou agarrar na palavra tempo e desafio que a Catarina deixou aí nas suas últimas frases e vou lançar-vos um desafio às duas, também solicitando que sejam o mais sintéticas possíveis, já estamos a terminar em termos de tempo, que era se nos deixavam, porque há muitas pessoas que nos ouvem e que são profissionais e que são pais, educadores e que trabalham com crianças e com jovens, se nos gostariam de deixar 3 dicas, 3 conselhos, 3 recomendações para quem nos está a ouvir que de alguma forma se possam aplicar de forma a prevenir ou intervir o cyberbullying. Podemos começar pela Daniela? Ok. Enquanto jornalista ou enquanto cidadã? Ou as duas? Enquanto jornalista, procurar dados, mas também procurar. No fundo, estamos aqui a fazer um recap desta sessão, não é? Procurar dados, mas também procurar histórias, porque as histórias têm força, não é? E procurar experts como vocês, que sabem do que falam e que nos podem dar o outro lado das coisas. Enquanto cidadã, denunciar, nunca é demais. E acho que é isso. Acho que tem que dar 3 conselhos: é denunciar. Porque só falando é que a gente se entende. Bom, eu diria que vou juntar aqui as duas valências, não é? Como mãe, como cidadã e como jornalista. Muitas vezes a dificuldade está em que os miúdos falem, porque eles escondem muito. E muitas vezes não falam com os pais, têm receio, às vezes de serem castigados, não é? Às vezes não de serem compreendidos, ou de não serem ouvidos. Portanto, eles não falam porque acham que não vão ser compreendidos ou ouvidos, ou porque têm alguma outra preocupação, querem dar uma imagem de fortes ou de valentes, que não conseguem resolver tudo sozinhos. Portanto, se calhar, eventualmente de uma forma sem ser muito clara, diz, olha, há aqui uma reportagem interessante sobre este tema, não traz alguma situação na tua escola que já tenha acontecido isto, e mandar o link, manda um link da reportagem, olha, quando quiseres ver, assim, de uma forma sem pressionar, quando quiseres ver, depois, olha, já viste, puxamos o assunto de uma forma discreta, e a partir daí pode ser que se consiga pô-los a falar sobre o assunto. Felizmente muitas vezes é assim, é porque sobretudo os jovens têm muito aquela idade em que eles sabem tudo e os pais não sabem nada, não é? Todos nós passamos por isso. E, portanto, tudo aquilo que os pais digam, isso não é bem assim, os outros é que sabem. Portanto, o melhor é pôr os outros que às vezes que nós convidamos, não é? A dar voz ao tema, e acho que é muito importante os pais estarem presentes na vida dos filhos, irem à escola de vez em quando, sem ser aquilo de fazer um acompanhamento quase de segurança. Não, ir lá buscar lá à escola, ir conversando com eles, perceber quem é que são os amigos, ou até aproveitar ocasiões como as festas de anos, para, olha, eu tenho carro, eu levo-os todos. E é muito interessante ouvir
as conversas que eles têm dentro do carro uns com os outros, para percebermos o tipo de conversas que eles têm, como é que eles se disponibilizam para falar com a presença de um adulto no carro. E conhecer quem são os amigos dos nossos amigos. Acho que a parte das festas de anos há uma mãe de um colega do meu filho que ela disponibiliza-se sempre para levar as amigas da filha às festas, porque é a maneira que ela tem de conhecer e de estar por dentro daquilo que são as preocupações deles. Porque se nós formos propelando isto, de não irmos de vez em quando à escola, de conhecer este professor ou o outro, há um dia somos mesmo obrigados a fazer isso, porque há um problema grave e aí temos que deixar o que estamos a fazer e depois já não é uma hora, será um dia inteiro ou vários dias inteiros. E, portanto, acho que talvez o tempo, lá está, é o grande desafio. Nós estamos todos os dias... temos todos os dias este dilema de tempo para trabalhar, tempo para estar com a família, tempo para fazer compras e para tratar da comida e da casa e de tudo. E é difícil dividir, e ter tempo para dormir também, que é importante. Dividir-nos em todas estas áreas é difícil, mas ir pondo assim no nossa agenda, de vez em quando, falar ir à escola de forma descontraída, falar com este professor ou com aquele e acompanhá-los pontualmente para ir percebendo sinais antes que eles formem uma bola de neve tão grande que depois já é preciso psicólogo e reuniões com diretores de turma e com professores e com outros pais e vai ser muito mais complicado. Não quer dizer que se previna em todos os casos, mas acho que o tempo é um bem absolutamente precioso e é ir trabalhando e não esquecê-lo todos os dias. Muito obrigada Catarina e Daniela pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade em estar aqui hoje a falar connosco e passava a palavra aos meus colegas para poderem encerrar. Já cá faltava eu esquecer-me de ligar o microfone. Isto já estava a quebrar a tradição. Obrigado à Catarina e à Daniela pelo tempo que nos pensaram para estar aqui assim com ela. É sempre um prazer falar convosco. A gente fica sempre com aquela sensação que tínhamos aqui conversa para mais hora e meia, mas não pode ser. E agradecer também aos nossos patrocinadores, à Google e à Associação DNS.pt, como eu disse, que estão connosco já há 3 edições, e também o apoio do projeto Agarrados à Net. Deixar só também claro que naquilo que sempre quiserem trabalhar estes temas, nós estamos disponíveis para colaborar convosco. Sem dúvida. Vamos também agradecer a quem dia após dia nos vai acompanhando aqui nestas sessões e vai nos ouvindo e estando aqui mesmo que não seja todos os dias, mas temos algumas pessoas que nos acompanham aqui todos os dias, portanto para elas também o nosso muito obrigada. E já agora um lembrete para a sessão de amanhã, dia 25 de outubro às 21h30, vamos ter connosco Francisca Magalhães de Barros, que nos vem falar sobre o ativismo contra o bullying e o cyberbullying. Como habitualmente, o link da sessão seguirá por e-mail na primeira hora da manhã e contamos com vocês todos. Muito obrigada Daniela, obrigada Catarina. Foi um prazer estar aqui convosco. Obrigadíssimo. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.